Na aula de hoje falaremos sobre alvenarias e pisos. Dando continuidade na aula passada, paramos aqui na parte de superfície topográfica. Primeira coisa que a gente precisa fazer para subir a alvenaria, a gente precisa delimitar a sua altura, porque o BIM ele precisa de parâmetros e esses parâmetros precisam ser organizados antes. Abrindo aqui em navegador de projeto Vista Oeste, aqui vamos definir o nosso nível de piso, laje, limite altimétrico. Como eu tinha dito, o nível 2 eu sempre trabalho como nível de projeto. Eu tenho o costume de trabalhar com 15 centímetros acima do nível 1. A gente precisa definir agora o nosso nível de altura de parede. Faremos da seguinte forma: o comando LL ele vai abrir o nosso nível. Vamos colocar aqui e vamos definir a altura dele. O que eu vou fazer é o seguinte: eu quero trabalhar ele com 3 metros de pé direito. Só que eu vou colocar 3,10. Por quê? Eu vou colocar uma laje de 10 centímetros. Porque quando eu coloco 3 metros e mando colocar uma laje, ele vai perguntar se eu quero anexar topo base. Se eu anexar topo base, ele vai considerar o meu pé direito de 2,90 e não 3. Então eu coloco sempre a altura referente à minha laje a mais em meu nível aqui, tá? Então eu vou colocar aqui 3,10. Beleza. Vamos agora no nível 2, subir a visibilidade, nível sombreado. Vou aqui em VG, categoria de modelo, pisos e arestas internas, só para não poluir muito o meu projeto. Por que eu ainda não tirei o DWG? Eu vou utilizar essas linhas aqui de referência para fazer com que a minha alvenaria siga o contorno do meu lote, tá? E depois disso a gente pode deletar. De antemão, vamos subir a nossa plataforma de construção do nível 1 para o nível 2, porque aqui é o nosso nível de projeto. No nível 2, a plataforma de construção ela não vai aparecer. Não tem problema. Para nós, é insignificante. A plataforma de construção serve para poder manter o nivelamento do terreno com a sua superfície de projeto, tá? Utilizaremos aqui a parede básica, alvenaria cerâmica com roof de concreto, tá? Ela será utilizada para poder fazer o fechamento do lote. Para eu poder seguir exatamente aqui o contorno do meu terreno, eu vou utilizar essa ferramenta aqui chamada selecionar linhas e de antemão eu vou verificar aqui a restrição superior. A restrição superior está dando de 3,10 metros. Era isso que a gente tinha definido antes no nosso nível. Ao clicar aqui, ó, a gente consegue ver que ela seguiu o alinhamento certinho no nosso contorno. Utilizaremos o comando TR para poder aparar esses pedaços, tá? E a partir daqui faremos a nossa locação do imóvel. Depois que fizemos o nosso muro, agora vamos partir para fazer o nosso layout do nosso imóvel. Eu vou utilizar uma planta baixa já existente em formato DWG, vou carregar ela aqui para a gente dar continuidade. Vem aqui em inserir, importar CAD, unidade centímetros, origem para origem. Eu vou ver onde que ela vai cair. Caiu mais ou menos aqui, é só eu tirar o pino. E eu vou locar ela mais ou menos aqui. Vou ver qual que está a dimensão do nosso terreno. Dá uma aproximação, isso é bom. Utilizaremos essa planta baixa aqui só como exemplo, tá? Começar a subir as alvenarias internas e montar o layout do nosso imóvel. Eu vou utilizar a alvenaria cerâmica de 15 e verificar o da nossa restrição superior. Sempre verifica isso daqui, tá?
Depois que subiu a alvenaria, eu vou utilizar esse mesmo padrão de construção, ok? Aqui são 3 quartos, um banheiro social, esse aqui é um jardim de inverno, uma sala conjugado com copa e cozinha, tá? E aqui é a nossa lavanderia. Aqui será a nossa garagem. Eu vou agora estar utilizando a ferramenta piso para poder fazer o detalhe de cada cômodo. Eu vou deixar no nível 2. Como eu vou estar utilizando aqui laje de 8 centímetros, tá? Vamos reduzir ela para -2, porque eu vou colocar o piso em cima dela. O que eu vou fazer? Eu vou copiar, Ctrl C, vou concluir. Deu esse erro, a gente verifica onde que está dando o probleminha aqui, é só mandar um TR, fechar aqui a conexão. Copiaremos aqui o nosso desenho que a gente fez, tá? Ctrl C, vamos concluir. Agora, vamos em piso novamente, vamos selecionar aqui porcelanato 60 por 60 e verificar a espessura padrão. Ele é 2, então a gente vai colocar 0. Ele vai ser o nível 0 em relação dentro do imóvel. E a partir dali a gente faz os desníveis do banheiro, da área de serviço, da jardim de inverno, da garagem e do gramado. Lembra que eu pedi para copiar e colar? Para a gente poder mandar colocar alinhado no local e mandar concluir. Agora faremos para o banheiro. Para poder ter desnível, vou colocar de 2 centímetros. Então vou utilizar piso novamente. Vou trocar aqui para laje de 8 e eu vou descer 4. Vou selecionar, copiar, concluir, piso. Vou selecionar aqui porcelanato. Vou colocar -2, colar no local e concluir. O jardim de inverno eu vou fazer ele depois junto com o gramado. Eu vou fazer só a parte aqui da garagem e o contorno da casa. O nosso piso eu vou trabalhar ele com -4 também. Trocar para laje de concreto de 8. Vou fazer esse percurso. -4. Vou selecionar tudo. Ctrl C. Vou concluir. Piso novamente. Porcelanato. Colar no local, alinhado com vista atual. Lembrando, como eu esqueci de ter trocado e ele já deu esse aviso, é só trocar para -2 que eu resolvo o problema, tá? Por que eu faço separado? Porque quando eu for orçar fica mais fácil. Quem utiliza sistema de plug para fazer o orçamento dentro do Revit entende o que eu estou dizendo. Fica muito mais simples, mais fácil de enxergar os componentes que a gente precisa. Agora faremos aqui a parte da garagem e depois faremos aqui o nosso gramado e fecharemos a nossa aula de hoje com a laje da certificação.
Aqui tem um detalhe, tá? Vou utilizar essa ferramenta aqui de selecionar linhas, porque por causa do meu muro. Meu muro ele não está 100% reto. Então, para ele poder seguir certinho, eu vou estar utilizando essa ferramenta. Vou deixar ela de -4, vou selecionar, copiar, vou concluir, vou em piso novamente, vou selecionar aqui porcelanato 60x60 e colar alinhado com vista atual. A gente só vai seguir aqui normalmente e vai mandar concluir. Sempre vamos dar uma olhadinha no nosso 3D para ver como que está ficando. Podemos enxergar aqui que está tendo essa pequena interferência, é causado por conta da nossa plataforma de construção. Vamos selecionar ela aqui, dar um HH aqui nessa alvenaria. O que eu costumo fazer? Ocultar ela na nossa vista. Ela não tem muita importância não. O que eu preciso mesmo é de estar enxergando o que eu estou fazendo aqui. Vamos fazer agora o nosso jardim de inverno e o nosso contorno da casa com gramado. Em piso, vai ter aqui a parte de grama. Eu vou deixá-la de 4 centímetros, tá? Aqui eu vou seguir o contorno do nosso imóvel. Não se preocupe com esses avisos, porque isso aqui só está me informando que essas linhas estão uma sobre a outra. Por exemplo, essa aqui que repetiu com essa de baixo aqui. É só usar o comando TR e eliminar. Ok. Vou mandar concluir. Fizemos o nosso gramado. Certo? Não se preocupe com esse pequeno desnível que tem aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve isso. Vamos salvar o projeto aqui a primeira vez, para não perder o nosso processo. E vamos dar continuidade agora, fazendo a parte de fundação. A fundação é bem simples, tá? Eu só vou passar a viga baldrame, não vou entrar em detalhe. Eu costumo trabalhar na vista 3D. Eu vou ocultar meu terreno, o DWG. Eu vou ficar abaixo aqui do imóvel, porque fica mais fácil de eu enxergar onde que eu tenho que passar a viga baldrame. Eu vou vir aqui em estrutura, parede. Vou selecionar aqui a viga baldrame de 15x30. Isso aqui é um padrão que eu fiz. Quando você tem alvenarias maiores, você precisa de viga baldrame maior, é só você editar tipo, duplicar e aumentar as dimensões dela, sem problema algum. É só eu clicar aqui, ó, na alvenaria, abaixo dela. Certo? Colocamos todos aqui agora. Vamos verificar agora que teve um fechamento, porém não está acabado. Para resolver esse problema, eu já vi diversas soluções. Só que a que me atende, por conta do banheiro, é eu descer a alvenaria, mais ou menos em torno de 5 centímetros, só para ela poder fechar aqui. O que eu faço? Eu venho aqui na nossa vista oeste, eu vou selecionar toda a nossa alvenaria que a gente fez, vou colocar a barra de deslocamento dela de -5. Aqui vai mostrar que foi para 3,15. Esse 3,15 não significa que vai alterar o pé direito. Ela só vai mostrar que ela vai continuar travada em 3,10, só que ela vai abaixar aqui pra gente 5 centímetros, tá? Se formos aqui na nossa vista 3D novamente, podemos ver que a gente conseguiu resolver esse problema, tá vendo? Principalmente no banheiro.
Vou ocultar aqui a nossa planta baixa. Verificar se está tudo certo aqui. E agora faremos a nossa laje. Para poder fazer a nossa laje, vamos aqui no nível 3 e não vai aparecer a nossa vista de layout do imóvel. Para poder enxergar ela, vamos em propriedade, subjacência, é a faixa de nível de base, tá? Vamos colocar aqui nível 2 e mandar aplicar. Só toma cuidado, porque vai aparecer tudo que estava oculto no outro. Aqui vai mostrar realmente tudo que tá vendo? Então o que, que a gente precisa? Fazer só o fechamento aqui da parte superior do imóvel com a laje. Vamos aqui em piso, laje, laje 10 e vou fazer o percurso aqui da parte interna. Deseja que essas paredes alcancem até o nível de piso para vincular a base? Não. Vou mostrar por quê. Quando eu for no meu 3D, ela vai ficar assim, ó. Lembra que eu já subi? A gente vai resolver esse pequeno problema, só que quando a gente for fazer a nossa parte de platibanda, porque eu preciso separar as paredes que vão subir, para me utilizar e não ter que criar outra em cima, e as paredes que vão fazer componente do banheiro, que serão utilizadas cerâmicas nelas, tá? Como faremos isso? Primeira coisa, a gente vai lá em nível 2. E eu sei que aqui era nosso banheiro. Vou colocar um HR para poder enxergar. Esse aqui é nosso banheiro, certo? Aqui é a única área molhada que vai ter cerâmica, no caso. E na cozinha, que seria nessa parede e nessa parede. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou utilizar o comando SL e vou aparar ela aqui, ó. Aparei uma. Essa parede por completo não tem problema, porque vai ser a mesma cerâmica. Aqui eu vou aparar. Quando você não consegue acertar, mesmo usando o Tab, ela não dá a interseção certa. Então a gente chega mais próximo, porque o zoom consegue alcançar. Aqui faremos da mesma forma, tá? Aqui. A gente vai colocar só nessa parede aqui, a parte de pintura. Vamos já separar esse pedaço aqui de cima, porque quando eu subir a platibanda, eu quero que faça esse contorno aqui, ó. Aqui separado, esse aqui sobe, esse também, esse aqui, esse não, esse aqui sim. Vou recortar aqui, ó. Aqui. Eu vou recortar aqui também. Agora faremos o seguinte, vamos em 3D. Vou dar um HH. Conseguimos ver aqui alguns recortes que fizemos. Vamos agora aqui em modificar. Utilizar essa ferramenta aqui, ó, PT, pintura. Colocaremos aqui porcelanato 60 por 60 e seleciona a parede que vamos colocar o revestimento. Certo? Então eu coloquei nessas daqui. Era somente essa, por isso que eu separei antes. E vou subir a parte de platibanda. Vamos na vista oeste e criar um novo nível. LL. Eu vou definir que essa platibanda vai ter 1,20 m. O próximo passo é utilizar o HR e fazer com que essas paredes que selecionamos aqui alcance o próximo nível, que seria a nossa platibanda. O que acontece é o seguinte, quando eu subo essa parede, olha o que acontece, porque como ela é pintura, ela vai subir essas outras aqui, tá? Quando eu for orçar, o que eu poderia fazer é o seguinte, fazer apenas essa parede separada, porque eu posso buscar por material, e por material ia encontrar esse pedaço de cerâmica aqui, ó. Então o que vamos fazer é o seguinte, vamos pegar essa parede e essa parede, vamos voltar para o nível normal,
Vamos no nível 3 e vamos fazer uma parede separada dela. Verifica se está no nível. Vem até aqui. E encontra aqui. Se formos no nosso 3D, agora ela está certinha, tá vendo? Então sempre tem que tomar cuidado. Agora, para poder fazer esse fechamento aqui, temos que fazer aquele recorte na nossa planta baixa. Porque a gente não vai utilizar roof naquela altura. Comando SL. Vamos dar um zoom aqui para poder ficar mais fácil de enxergar o nosso recorte. Vamos recortar aqui. Vamos recortar aqui. Vamos usar o comando TR. Poder juntar essa parede e alinhar com essa daqui. Espero que não faça união. Não uniu. Então beleza, às vezes a gente consegue utilizar essa ferramenta, mas nem sempre ela funciona, tá? Dessa metodologia aqui. Recomendo usar o SL mesmo. Essa parede que recortamos aqui, vamos subir ela até o nível 4. Certo? Como aqui é platibanda, agora vamos selecionar essas paredes que subimos aqui e vamos trocar o tipo de acabamento dela para utilizar com roof de concreto, porque é um perfil que foi desenhado só em cima. Não se preocupe, porque isso aqui que acontece, ó. Vamos fazer o seguinte: nível 2 teve um recorte. Vou fazer o seguinte: vou desunir aqui, comando TR, unir essa parede e unir essa daqui. Quando eu for na nossa vista 3D, podemos enxergar que fizemos o acabamento. Podemos enxergar aqui que tivemos um probleminha nessa alvenaria. Faremos o seguinte: utilizaremos a mesma metodologia para essa parte da cozinha, tá? Eu vou voltar ela para o nível 3. Vou colocar ela como parede normal. Vou no meu nível 3 e vou desenhá-la novamente. Vou desenhá-la novamente aqui. Vamos verificar agora no 3D. Colocar o acabamento. E teve a união. Só que nessa parte aqui ainda está com aquele pequeno problema. Novamente. E agora não podemos esquecer de fazer a garagem. Vamos aqui novamente no nível 3 e desenhar a laje dela, que é coisa rápida. Concluir, não, 3D. Eu vou pegar essa linha, vou trazê-la até aqui, tá? O que acontece agora é o seguinte: no nosso nível 3, WA, eu vou levar até aqui, no 3D. O que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho que recortar essa alvenaria. Comando SL. Vou lá no nosso 3D, eu vou subir essa parede até o nível 4. Eu vou trocar essa parede para roof de concreto. Fechei aqui, agora eu vou unir, tá? Toma cuidado, vamos pegar aqui a parte de baixo e alinhar até a alvenaria. Ela vai fazer a união e vai manter esse recorte. É normal do Revit levar até um pouco dentro da alvenaria. Só voltarmos aqui um pouquinho, tá? Nosso perfil. Pronto. Na próxima aula falaremos de esquadrias.
Espero que tenha gostado da aula e até a próxima.